lembrar é preciso. Memórias da militância estudantil na UFMG. Ele estava doente, ele não conseguiu acompanhar o grupo, aí ele resolveu ir para a casa de um camponês. Imagina o tanto que ele sofreu, com a perna totalmente machucada, e aí ele pediu um prato de comida. Mas só que o exército já tinha localizado como ponto de apoio da guerrilha. E aí cercaram o local que ele estava. Ele, com uma arma absolutamente ineficaz, com um revólver totalmente superado, resolveu enfrentar. Mas ele dizia sempre pra gente o seguinte: eles não me pegam vivo, eles não vão me trucidar vivo. E acho que ele resistiu e eles metralharam ele. Idalísio manteve o seu posicionamento até o último instante. A postura que teve diante do exército foi a mesma que manteve durante toda a vida. Sempre que estava em uma situação de conflito, encarava o desafio. Assim foi com o ingresso no curso de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Idalísio havia sido aprovado no vestibular, mas a universidade não disponibilizou vagas para todos os estudantes. Ele ficou na lista dos excedentes e liderou um movimento pela entrada de todos os aprovados no curso em 1968. Durante a graduação, a participação nos movimentos sociais contrários ao regime militar se intensificavam. Por causa da atuação no combate à ditadura, em 1971, ele se torna presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. No ano seguinte, o estudante filia-se ao Partido Comunista do Brasil e parte para a Frente Camponesa de Combate à Repressão. O movimento, que mais tarde ficou conhecido como Guerrilha do Araguaia, era uma ação desenvolvida pelo partido para iniciar uma revolução de esquerda no interior do Brasil, se expandindo para o resto do país, a exemplo do que havia acontecido em Cuba e na China. Junto com Idalísio, segue também a namorada Valquíria Afonso Costa, estudante de pedagogia da UFMG. Na casa do irmão, José Haroldo Soares, Idalísio passava as tardes ensaiando no violão a sua canção preferida, Brinquedo Proibido. O irmão lembra do momento em que Idalísio contou sobre sua partida. Então ele foi à tarde em casa, encontrou comigo e falou comigo. Aí que eu fiquei sabendo que ele ia sair. Também não sabia para onde, entendeu? Aí ele falou comigo, estava despedindo e tal. Eu disse para ele: olha, agora não adianta te dar nenhum conselho. Tem uma decisão dessa de última hora, não dá para discutir. Que você seja feliz na sua caminhada, na sua jornada. E fui lá, eu tinha um pouquinho de dinheiro em casa, entendeu? Peguei o dinheiro e dei para ele. Falei: toma aqui, você não sabe, não sei o que você vai fazer. Simplesmente ele virou para mim e falou assim: não, você precisa muito mais de dinheiro do que eu. Você tem seus filhos para criar. No Araguaia, Idalísio Aranha foi viver na região do Gamileira e incorporou-se ao Destacamento B, ou Grupo Castanhal, comandado por Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão. Além do militante, outros 5 combatentes, dentre eles sua companheira Valquíria, integravam esse destacamento. O partido dividia os destacamentos da guerrilha em 3 agrupamentos, A, B e C. Os militantes desenvolviam ações de politização da comunidade local e também auxiliavam os moradores da região. Os trabalhos do partido no Araguaia aconteciam desde 1966, mas a atuação de Idalísio na guerrilha durou menos de 1 ano. Em 1972, quando ele seguiu para o Araguaia, o exército já sabia da atuação dos militantes do PCdoB. A descoberta da guerrilha do Araguaia ocorreu principalmente por 2 acontecimentos. Em novembro de 1971, 2 guerrilheiros, Pedro Albuquerque e sua mulher, fugiram da área, desistindo da campanha. Em janeiro de 1972, ele foi preso em Fortaleza, no Ceará, e o CIE, Centro de Informações do Exército, conseguiu o fio da meada que levava à guerrilha. Uma informação também veio de São Paulo. A mulher do guerrilheiro Lúcio Petit da Silva contraiu hepatite e tuberculose na guerrilha. Saiu do Araguaia em fins de 1971 para um hospital em Goiânia.
Ao invés de voltar para o Araguaia, ela foge do hospital e vai para São Paulo atrás de sua família. Ao saber de suas atividades, seus familiares a pressionam e Lúcia Regina Martins revela à repressão o que sabia dos trabalhos no campo. A partir de então, 3 invasões do Exército contra a guerrilha marcariam o fim do campo de combate no Araguaia. Idalísio foi vítima da primeira investida do Exército em abril de 1972. Hoje, Antônia Aranha, irmã de Idalísio, avalia que a proposta dos militantes era impossível. Hoje eu acho que foi uma aventura. Assim, respeito muito eles, muito. Mas era claro que eles seriam derrotados. Eles não tinham nenhuma chance de vitória. Mesmo assim, resolveram resistir. Considero meu irmão um herói, mas acho que houve uma avaliação equivocada. Era preferível que ele tivesse se dispersado. Agora, precisa levar em consideração que eles estavam sendo caçados na cidade também. Então, eu acredito que isso orientou muito a opção deles. Ainda durante a primeira investida do Exército, os destacamentos mantinham seus encontros, ou pontos, como eram chamados. Porém, há tempo os guerrilheiros do Grupo C já não compareciam. Preocupados com o grupo, 4 militantes do destacamento B resolveram procurar pelos companheiros, entre eles Idalísio, ou Aparício, como era conhecido na guerrilha. Durante a trajetória, o grupo caiu numa emboscada do Exército na Grota Vermelha, a aproximadamente 50 metros da estrada da região. No confronto, o militante ficou ferido, mas o grupo conseguiu escapar e se esconderam na mata. Durante esse período, Idalísio saiu para caçar e se perdeu. Procurou a casa de um morador chamado Peri, por onde sabia que os companheiros passariam, e lá ficou à espera até que o dono da casa o levou para um barraco numa mata próxima. Dias depois, apareceu o Exército. Quando percebeu a emboscada, Idalísio resolveu reagir. No relatório oficial do Ministério da Guerra, consta que Idalísio Aranha foi morto por ter resistido ferozmente. Ao invés de se entregar aos militares, ele prefere o confronto armado e é executado pelo Exército. Seu corpo nunca foi encontrado. A família do militante só tomou conhecimento de sua morte 10 anos após a sua partida para o Araguaia. Para Antônia Aranha, o período de incerteza foi doloroso para toda a família. Foi anos de muita angústia, porque ele tinha falado com a gente o seguinte: olha, se eu ficar um tempo sem dar notícia, não se preocupem, né? Então a gente ficou um tempo até que a gente achou que já era tempo demais. E começamos a procurá-lo, entramos no movimento pela anistia. Então foi uma época muito, muito pesada para a família. Muito pesada, muito difícil. Por militar na Ação Popular marxista-leninista, a ala da Ação Popular que não aderiu à guerrilha armada, onde atuava também José Carlos da Mata Machado, e também por advogar nas causas dos militantes presos, Anatólio Soares, irmão de Idalísio, conseguiu contato com alguns guerrilheiros que voltavam do Araguaia. José Genuíno foi quem deu a notícia da morte do irmão, mas Anatólio teve que guardar o segredo por quase 10 anos. Eu fiz uma visita a Genuíno e ele me narrou como ele achava que tinha sido, mas que ele não dizia isso claramente e oficialmente porque não tinha certeza, porque todos os outros presos que eles capturavam, eles degolavam e mostraram para ele a fotografia da cabeça. No caso do Idalísio, eles mostraram a fotografia do Idalísio normal, não na guerrilha, fizeram uma fotografia mais antiga. O Genuíno pediu para não transmitir a notícia para a família porque ele não tinha certeza. Então eu não transmiti, ficou só comigo. Acreditava que sim, mas não podia dizer nada para a família. O choque causado com o assassinato do militante foi tão forte para a família que, mesmo passados mais de 40 anos, relembrar a morte do irmão é um grande desafio. Ivone Soares, com 80 anos, uma das irmãs mais velhas da família, não tem muitas lembranças do irmão. Ela se questiona se o esquecimento é fruto da idade ou do trauma causado pela perda. Não sei se é porque eu estou de cama, sabe? Eu estou com uma certa dificuldade em reviver, ou então porque sem ter definido isso,
mas agora que eu estou percebendo isso, eu tomei essa decisão de não retornar ao passado. Eu não sei se inclusive, pelo fato dele ter morrido, agora que eu estou levantando essa questão, se eu fiz alguma decisão de passar uma borracha no passado. Não sei. Antônia Aranha, a caçula da família, única irmã mais nova do que Idalísio, afirma que hoje se sente como mãe do irmão. Ele era 7 anos mais velho. Aí termina hoje, eu brinco que eu acho que ele foi meu pai, foi meu irmão e hoje é meu filho. Pelo sentimento de quem tem que agora conservar a memória do outro, ainda procurar por ele. Durante toda a minha época de estudante, eu ia muito aos encontros dos familiares e encontrava com os pais e mães. Minha mãe não tinha condições de viajar. Então, de repente, eu acho que a relação foi se invertendo, né? E hoje eu acho que eu tenho mais com ele uma relação de filho, de alguém que precisa ser protegido, pelo menos na sua memória. Idalísio Soares Aranha Filho, 26 anos, nascido em Rubim, estudante de psicologia da UFMG, militante do PCdoB e guerrilheiro no Araguaia. Filho de Idalísio Soares Aranha e Amintas Rodrigues Pereira, condenado à morte sem julgamento por cometer o crime de lutar pela restauração da democracia no Brasil.